Com uma produção Reator 2, esse é o podcast O Analista. Tendências, tecnologia e inovação passam por aqui com convidados para analisar assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Durante a pandemia, à medida que funcionários tiveram que se adaptar ao trabalho em casa, adequando seu ambiente para o formato home office, um grande número de empresas e instituições aumentaram o uso de softwares de vigilância para rastrear o trabalho desses funcionários. Esses sistemas são chamados de Bossware, que traduzindo literalmente seria o software de chefe. A justificativa para o uso desse tipo de solução é medir a produtividade dos funcionários durante as horas de trabalho. Esses programas registram e analisam, muitas vezes de forma secreta, todas as atividades dos empregados e geram diversos debates a respeito da privacidade e da segurança dessas informações. Aqui uma fala do convidado de hoje, Renato Staudinger. Você pode ir ali discutindo sobre as entregas e a performance, que talvez seja mais valiosa para esse tipo de equipe madura. E quando você implementa uma ferramenta como essa, você talvez esteja invadindo um código que antes era oculto dentro da equipe de confiança, e você começa a gerar a desconfiança e a avaliar performance em cima disso. E para mim, isso traz um risco muito grande para a produtividade. Esse é o nosso assunto de hoje. Bora pro episódio. Mesmo com a volta dos funcionários aos ambientes tradicionais das empresas após a pandemia, diversos métodos de vigilância de colaboradores tendem a continuar sendo usados e instalados nos equipamentos das empresas. Segundo uma pesquisa da agência Gartner, 60% das grandes empresas implantaram algum software de monitoramento e a agência, a consultoria que fez a pesquisa, prevê um crescimento para 70% nos próximos anos. O uso de ferramentas de vigilância para monitorar funcionários não é novidade nenhuma. Muitos locais de trabalho implantam ferramentas de baixa tecnologia, como câmeras de segurança, e a maioria das empresas possui filtros que sinalizam conteúdo inadequado em e-mails. Até aí, nada de novo. Mas a nova geração de sistemas vai para além desse tipo de vigilância que a gente conhece. As novas soluções já permitem incluir monitoramento por meio de dispositivos vestíveis, câmeras que rastreiam o movimento dos olhos e softwares orientados por inteligência artificial que podem ser usados para rastrear onde os funcionários estão, o que eles estão fazendo a qualquer momento, o que eles estão vendo online e até mesmo em alguns casos, dependendo do tipo de software e do tipo de equipamento, dá para saber até a temperatura do corpo do funcionário. Já pensou uma situação como essa? Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu convidei Renato Staudinger. Ele é analista de sistemas com mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de TI. Trabalhou para empresas internacionais nas áreas de manufatura, logística, mineração e P&D. Renato, agradeço a tua participação aqui no podcast. Obrigado por ter aceitado aqui o convite de falar com a gente. Eu queria começar lhe perguntando o seguinte: como é que funciona o monitoramento remoto de colaboradores? Eu queria que você trouxesse um pouco mais da definição desse tipo de sistema, para além daquilo que eu já comentei aqui na introdução. E o que é mais possível monitorar usando esse tipo de software? Tá bom, Denis, obrigado por você pela oportunidade que você dá para esse assunto. E para mim, esse assunto é de extrema importância, porque eu acredito que ele seja um dos motivadores aí de termos no ambiente de tecnologia um turnover tão alto. Eu vejo algumas implementações e como elas estão sendo feitas. Eu tive a experiência, uma lição aprendida, e eu vejo que há uma forçação de barra em algumas situações e isso pode atravessar um pouco as fronteiras ali da relação da empresa e do contratado, gerando aí um motivo de saída desse profissional. Mas, assim, acho que antes da gente falar da ferramenta, a gente precisa entender sempre o contexto para se definir ou para se discutir uma ferramenta. Tudo se inicia pela necessidade da empresa em relação a qual ferramenta e funcionalidade que eu vou avaliar no mercado, mas principalmente precisa de um diálogo com a gestão da empresa. Normalmente essas ferramentas elas são como uma plataforma SaaS, onde você implementa ali um executável dentro de cada máquina que você vai monitorar
de cada colaborador que você vai monitorar, seja na máquina da empresa, seja na máquina pessoal, isso pode ser também negociado dentro de um contrato. E essa plataforma, o conceito dela não é monitoramento do empregado. O conceito dela é monitoramento do tempo e da produtividade. E aí ela gera uma quantidade de relatórios, né, que são detalhados. Inclusive, tem modelos de trabalho que são, por exemplo, você contrata avulso e a pessoa trabalha aquela quantidade de horas, a ferramenta monitora, no final já gera o resumo da quantidade de horas trabalhadas, né? Onde ele somente vai lá e coloca um comentário em cima e manda a fatura para o cara pagar. Né? Inclusive, já tem ferramentas que apoiam nesse sentido. Né? Algumas dessas ferramentas, elas vão além do monitoramento, por exemplo, de start e stop. Né? Você entra na máquina, você chegou na sua máquina, dá o start na ferramenta, ou automática, depois que você loga, e no final ela vai dar o stop e vai te dizer a quantidade de horas. Algumas ferramentas vão além. Elas te entregam, por exemplo, quanto tempo você trabalhou num browser, um exemplo. Quanto tempo você trabalhou num programa específico de código. Quanto tempo você ficou no YouTube. Né? Ela te dá um pouco mais de informação. Tem outras que vão ainda mais além. Elas mostram, por exemplo, o tempo de atividade no mouse e no teclado, mostrando que aquela pessoa esteve ativa, né, no computador. E tem algumas outras, que aí eu digo sempre assim, que é um grande risco de conflito, que ainda vai um pouco mais distante, que é quando você captura a tela do colaborador, né, ou daquela pessoa que você contratou. Então, de tempo em tempo, ela captura e traz para a base de dados para evidenciar o trabalho da pessoa. Certo. A implementação de um sistema como esse tem o objetivo, quase sempre os gestores justificam, que é a de melhorar a produtividade da equipe. E aí eu queria saber de você o seguinte, essa melhoria de produtividade é realmente percebida? Qual é a tua opinião sobre a justificativa de melhorar a produtividade de equipe monitorando ela assim? Primeiro, falando de forma geral, eu acho muito complexo afirmar em qualquer local que a ferramenta vai trazer, porque é uma questão situacional, inclusive dentro da mesma empresa. Você tem grupos maduros que não necessita de uma ferramenta como essas que eu mencionei, mas você vai ter ferramentas, por exemplo, que não monitoram a atividade da pessoa no computador, mas que te permite algum nível de monitoramento de entregas, que já é uma outra discussão. Né? Como você tem um planner, você tem um Trello, você tem reuniões periódicas, seja usando do Scrum, seja usando de metodologias que você pode fazer encontros diários, ou você pode fazer encontros a cada 2 dias com a sua equipe, e você pode ir ali discutindo sobre as entregas e a performance, que talvez seja mais valiosa para esse tipo de equipe madura. E quando você implementa uma ferramenta como essa, você talvez esteja invadindo um código que antes era oculto dentro da equipe de confiança, e você começa a gerar a desconfiança e a avaliar performance em cima disso. E para mim, isso traz um risco muito grande para a produtividade. Então, afirmar a produtividade ou não, eu vejo dessa forma. Agora, o inverso também é verdadeiro. Você tem equipes que não estão num bom patamar, por exemplo, de organização e metodologias diariamente, e que exige que o físico seja necessário naquele dia a dia. Então, quando você tem uma situação dessa, você tem 2 caminhos. Ou você prepara a sua equipe para esse momento que nós conversamos prévio de maturidade, para desenvolver uma equipe autogerenciável que consiga cumprir com as suas entregas, com seus compromissos, ou você realmente parte com uma ferramenta que vai ali colocar todo mundo no dia a dia para validar se a pessoa está trabalhando no que deveria ou não. Mas definir se traz produtividade é situacional. Eu realmente acredito que isso depende da equipe. Entendi. Agora, como é que é a adesão da equipe quando você tem que implementar esse tipo de software e como é que geralmente o time reage a esse tipo de acompanhamento? E eu queria que você até falasse sobre alguma situação que de repente você tenha constatado de algum tipo de insatisfação no uso desse tipo de ferramenta e como é que deveria ser a implementação desse tipo de software? De cara, quando você vai discutir sobre essas soluções, se você enxergar um cenário que é top-down, ou seja, são executivos da empresa, CEOs, CTOs, pedindo esta implementação, não tenha dúvida que o ruído será grande. Né? Então, quando é top-down, quando é o inverso, significa que a equipe ou os gestores dessas equipes
conversaram com os seus membros e estão propondo à organização uma ferramenta. É outro cenário, é outro nível de maturidade. Então, na verdade, estão pedindo apoio à companhia, né? Então, vamos considerar que a minha experiência foi o outro cenário. Executivos que tomaram decisões, fizeram esses pedidos para que fosse realizada essa implementação. A gestão entendeu a necessidade, era um momento de incertezas quanto ao home office, na verdade era um isolamento social, não era home office, e não foi possível pelo tempo, e não teve apoio também de algumas lideranças para que a gente pudesse implementar através de uma gestão de mudança, por exemplo. Tem que ser feito, é uma mudança comportamental. Uma gestão de mudança como sua metodologia, você deveria trazer as pessoas que são responsáveis por esses recursos, nós estamos falando de pessoas, então os recursos humanos participar, dialogar com a alta liderança, essa alta liderança fazer pesquisas internas nos seus grupos, devolver para o RH, através do RH que eu falo, não é folha de pagamento, é RH de desenvolvimento de pessoas, conversar com o CEO, falar, olha, estamos vendo que vai ter um grande impacto, pode trazer produtividade baixa, pode trazer turnover, e esse CEO conseguir tomar a decisão junto com a TI de implementar ou não a ferramenta. E aí, de que forma fazer essa implementação? Talvez fazer gradual, talvez fazer de um grupo menor, ou seja, trabalhar uma gestão de mudança, trabalhar uma comunicação para evitar os desgastes. Trazendo alguns casos que você pediu, nós tivemos uma reação de um colaborador que disse que não ia instalar e ele não ia aceitar trabalhar com esse tipo de monitoramento, porque ele escolheu aquele trabalho e ele não precisava dele. Então, se ele tivesse que passar por isso, ele iria sair da organização. E aí nós tivemos que pedir ajuda do gestor para conversar, tivemos que explicar 2 ou 3 vezes, mostrar como a ferramenta funcionava, que estava desligada a captura de tela, que estava desligado o monitoramento de teclado e mouse, que isso não era parâmetro, era muito mais uma forma experimental para se provar para a gestão de que esse tipo de ferramenta sequer é necessário dentro de cada grupo. Então, acabamos convencendo cada membro aí diferente, né? Cada grupo é diferente. Existe uma maturidade, existe inclusive inputs e outputs diferentes. Isso tudo tem que ser considerado. Certo. Renato, poderia comentar um pouco sobre a parte legal desse tipo de monitoramento? Há regras, há limites para acontecer esse tipo de acompanhamento? Não? Denis, em tudo é necessário limite, né? Em tudo é necessário. E não é diferente para esse tipo de ferramenta. Veja, do momento que você assina com uma organização, com algum grupo, com algum CNPJ, você assina um contrato onde você, através da Constituição, aí vamos falar nível Brasil, através da Constituição, você se defende quanto à sua privacidade, mas através dos contratos que nós assinamos com as organizações, nós sabemos que elas podem monitorar o que tiver dentro da ferramenta delas. Né? Então, se você utiliza um e-mail, se você utiliza um computador do trabalho, se você utiliza um celular do trabalho, a empresa pode implementar ferramentas para monitorar suas atividades, com preocupações em relação a vazamento de dados, com as preocupações em relação a causas trabalhistas. Antes da própria pandemia, isso já era comum dentro das organizações. Quando a gente vai para esse tipo de ferramenta de monitoramento, nós não estamos falando de coisas tão diferentes. Né? Nós estamos falando ainda que o objetivo, o fim, é monitorar o trabalho e não a pessoa. Então, aí é que está o limite. Né? A empresa precisa implementar a ferramenta, por exemplo, implementar uma solução de captura de imagem, como se fosse uma câmera ou como um vídeo, aí talvez a gente esteja passando do ponto. Aí a legislação exige que o colaborador tenha a sua privacidade. Então, se é um trabalho remoto, ou seja, dentro da casa do colaborador, então você não pode passar desse limite. Se é dentro do trabalho, você tem câmera dentro do escritório, isso não é um problema. Mas dentro da casa das pessoas, você não pode capturar imagens, capturar vídeos. Isso vai te trazer problemas jurídicos, né? Mas o monitoramento em si ele não é um problema, desde que o fim seja a atividade e também seja utilizado somente com um propósito específico. E não, hoje em dia, por exemplo, mudou muito. Se alguma organização ainda estiver fazendo isso, está atrasada. Né? Vai falar assim, eu queria o e-mail do Denis. O Denis saiu da empresa, me dá o e-mail do Denis. Isso não existe mais. Uma empresa que tem um compliance implementado, agora não funciona mais assim. Fala assim, não, qual é o problema que você precisa? Não, é porque ele ficou com alguns contratos.
Então, nós vamos usar da pesquisa de conteúdo sobre contratos e vamos te encaminhar somente os e-mails referentes a isso. Não mais a caixa de e-mail. Quem estiver fazendo isso ainda pode ter problemas sérios com a legislação e também com a legislação que toca a LGPD. Entendi. E pelo olhar de quem é monitorado pela empresa, Renato, quais os cuidados que uma pessoa, de repente alguém que está ouvindo a gente aqui, é funcionário de uma instituição, seja ela num trabalho presencial ou híbrido ou remoto completamente, quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter se ela não está muito confiante no formato que a empresa está utilizando esse tipo de acompanhamento, se ela não está muito confiante nesse sistema de monitoramento que ela está sendo obrigada a utilizar, né? Queria que você comentasse sobre isso. Ô, Denis, muito boa essa pergunta. Primeiro, nós já vamos desconsiderar dessa resposta o grupo de pessoas, equipes e empresas onde existe um ambiente de confiança, clareza, comunicação, né? Porque isso aí não é preocupação, porque já está tudo bem acordado, as políticas são claras, o histórico também é leve, então você está bem quanto a tudo isso. Nós vamos falar onde é treta, né? Onde é problema, né? Então, assim, não há uma comunicação clara, não há um diálogo de gestão claro, então a ferramenta foi implementada e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, o melhor que você faz é garantir que aquela ferramenta do trabalho é 100% para trabalho. Nada que envolva pessoal você deve ter ali. Nada de conversas informais, nada de conversas perigosas em termos de cair num compliance ou num jurídico, deve ser feito em relação, ser feito através de um dispositivo da organização. Então, o melhor que você faz é garantir que você tem um dispositivo para trabalho e um dispositivo pessoal. Nesses ambientes de falta de confiança, inclusive, fechar a câmera e sempre estar atento aos apps que foram instalados, seja no computador ou seja na câmera. Porque a gente falou aqui de cenários ideais de uma empresa, mas nós vamos ter empresas que, às vezes, atravessam, né? Às vezes implementam softwares da forma que não deveriam. Pega um software holandês, implementa no Brasil e acha que pode rodar. Ou o executivo é uma empresa familiar e decidiu monitorar todo mundo, né? Então nós temos que estar atentos também a esse tipo de abuso. Então beleza, obrigado Renato pela tua participação, pelos teus esclarecimentos aqui no podcast. Realmente o processo de comunicação é essencial para que possa existir um clima de confiança entre os colaboradores, entre a liderança, enfim, todo mundo precisa saber como é que eles estão sendo monitorados, quais softwares estão sendo utilizados para esse monitoramento e o que é feito com esses dados que são levantados. Então, isso é muito importante e deu para entender na tua fala que a comunicação é a chave central desse processo para ter uma boa convivência entre funcionários e liderança. Obrigado mesmo pela tua participação aqui. É isso, fim de mais um episódio aqui no Analista. Agradeço você que tem acompanhado as nossas conversas por aqui. Eu espero que esse nosso papo, esses nossos diálogos aqui que são rápidos, são diálogos que não tem o objetivo de fazer um aprofundamento, mas uma análise dentro de um tempo que seja um tempo rápido e interessante para que a gente consiga absorver informações dentro dessa área de tecnologia, das mais diferentes frentes. E eu espero que realmente essas informações estejam fazendo algum sentido e ajudando você de alguma forma. Eu quero te pedir uma coisa, compartilha essa edição, esse episódio do podcast com algum contato teu que possa de repente se interessar pelo assunto. E assim vamos trazer mais gente para cá para estar acompanhando aqui as novidades tanto do podcast O Analista quanto aqui das news semanais do Reator 2. Beleza? Eu sou o Denis Cruz e esse é o Analista, uma produção Reator 2.